Bom dia, povo de Deus. Mais um dia abençoado, mais uma semana aí que se inicia pela misericórdia de Deus que é eterna. E hoje eu vou estar trazendo mais uma palavra sobre a sua vida. Eu espero que ministre ao teu coração, tá? Eu vou estar lendo hoje 2 Coríntios, capítulo 6, e vou estar lendo do versículo 17 ao versículo 18, que vai dizer assim: portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui o Senhor está falando assim para a gente se separar, né, das coisas que são impuras. O que são as coisas impuras desse mundo? Se separar das más amizades que te distanciam da presença de Deus, deixar alguns hábitos que há dentro de nós, que nós carregamos na nossa natureza adâmica, né? A corrupção em si, porque todos nós somos pecadores, irmãos. Não significa o fato de uma pessoa estar dentro da igreja que ela é melhor do que aquela que está fora. O sol, ele nasce tanto para os bons quanto para os ruins. Isso não tem distinção para o Senhor, mas ele fala assim: aqueles que querem e decidem se voltar a mim, tem que renunciar a tudo aquilo que não agrada o meu coração, que não agrada a Deus. Para você ter uma obra juntamente com a de Cristo, você tem que abandonar o seu eu, abandonar tudo e seguir Ele. Aqueles que estão aptos, venham a mim, tome sua cruz e me siga, a Bíblia vai dizer. Então nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus, porque nós precisamos entender uma coisa: estamos no sistema do mundo, mas nós não fazemos parte desse sistema, porque o que nós fazemos parte aqui na terra é lá em cima, no reino de Deus. Ainda que nós estamos aqui na terra, mas a Bíblia diz para nós fixarmos os nossos olhos lá na eternidade. E tudo isso aqui é momentâneo, irmãos. E o que o diabo ele tenta fazer sobre nossas vidas? Ele tenta persuadir, ele tenta mudar o nosso pensamento de quando nós estamos na presença de Deus, que é algo cansativo, não é algo prazeroso, sabe? Que o mundo tem muito mais a oferecer, o mundo é mais prazeroso. Obviamente que o mundo ele é satisfatório, irmãos. Quem disse que não? Não adianta a gente ser mentiroso. Porém, é tudo momentâneo, entende? E te distancia. No final de tudo, você se sente uma pessoa vazia. E a maior necessidade que tem no homem e numa mulher, no final de tudo, é a presença de Deus, irmão. Não adianta você falar assim, que você nunca sentiu a necessidade de ter um Deus grandioso que mora dentro de você. Não tem como. Sempre há a necessidade de Deus. E esse é o único que constantemente, quando nós se voltamos a Ele, Ele é capaz de todos os dias derramar sobre nós a paz. A paz que excede todo entendimento. Porque a Bíblia diz que todo conhecimento está em Jesus Cristo. Talvez você até mesmo fale assim: pô, mas eu não entendo nada, isso e aquilo. Irmãos, muito menos eu, quando eu comecei, eu não sabia nem o que era a Bíblia. Então eu fui buscando Jesus Cristo e automaticamente o conhecimento que estava nele, ele vai derramando sobre nós e ele vai dando discernimento. É porque talvez ele não abre as portas tão fácil assim para lançar tudo aquilo que você almeja e deseja no teu coração. É dia após dia, constantemente, e ele vai testando constantemente, vai testando a nossa fé. Então, porque como diz a Bíblia, aqueles que esperam no Senhor renovam a sua força, voam alto como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e o diabo ele consegue mudar o pensamento dela, porque ela começa a ficar cansada, ela começa a não entender mais os planos de Deus, não vê nada acontecendo no momento que ela quer e acaba abandonando o barco. Mas a gente precisa entender que aqueles que esperam no Senhor, sempre Deus vai renovar a força, porque Ele é a torre forte e os justos correm para lá e lá a gente se sente seguro. Então, a gente precisa entender uma coisa, que nós somos convidados a trocar as substâncias desse mundo, as fantasias desse mundo pela realidade de Deus, as obras mortas pelas obras vivas. Como uma pessoa fala que Deus que viveu o mundo é muito mais prazeroso, sendo que a gente no mundo vê tanta morte, não somente morte física, mas também espiritual. Se não significa que você está em Jesus que você não vai ver a morte, tá? Eu quis dizer assim, morte espiritual. Você vê tantas pessoas no mundo, mas ao mesmo tempo você vê ela cheia de problema. E quando você chega a Jesus,
morto espiritual, desanimado, ele renova suas forças, ele restitui. É tão prazeroso você entender que a gente tem um Deus que todos os dias ele segura em nossas mãos e nos sustenta em meio à pandemia. Mais de 600 mil pessoas de mortes que teve, e a gente está de pé, irmãos. E como a gente não entendeu um Deus tão grandioso desse? Porque toda a Bíblia ela se baseia nos profetas e nos homens que foram levantados ao Senhor, mas eles foram levantados de uma maneira a qual nós mesmos estamos com impossibilidades. Gideão, Deus ele chama ele para fazer um propósito com 300 homens. Ele: não, eu sou o menor, Senhor, eu não vou conseguir. E mesmo assim, com 300 homens, ele conseguiu vencer. Davi, o menor dos seus irmãos, foi escolhido, cuidava de ovelhas, foi escolhido para ser o rei de Israel. Foi um homem segundo o coração de Deus. Talvez você tenha uma limitação no seu coração que te impede de você reconhecer o seu propósito. Porque depois que você conhece o seu propósito, meu irmão, não tem nada que te pare. O seu propósito, como eu já falei em outros vídeos, o seu propósito é muito maior do que a sua própria vida. Porque a sua vida é um sopro, mas o seu propósito ele é eterno se você for uma pessoa disciplinada. Se você for uma pessoa que busca, irmãos, o teu propósito ele vai continuar de gerações em gerações. A gente precisa entender uma coisa, que o nosso propósito ele é muito maior do que a nossa própria vida. E quando nós descobrimos o nosso propósito, pode levantar pessoas falando mal de você, pode levantar amigos contra a sua vida familiar, e nada vai te tirar do propósito, porque o propósito ele está aqui dentro, ele está aqui conectado com Deus. Então não tem como alguém roubar. Vai levantar pessoas falando mal de você, você não vai estar nem aí, você vai até ignorar, você vai até dar um bom dia para essa pessoa. Então, irmãos, a mensagem do dia de hoje é para que nós se voltemos ao Senhor, para que nós possamos entender que tem muitas coisas que amarram e impedem a nossa vida. Mas desculpe o seu propósito. Puxando um gancho, se inscreve no canal, dá uma atenção, curte, dá o seu like, porque querendo ou não, já me ajuda na proclamação do Evangelho. E eu acredito que isso não é muito trabalhoso para aqueles que querem me ajudar nessa missão. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana de paz, de prosperidade sobre tu e tua casa.